Saia na frente da sua concorrência com um curso completo que te ensinará a bombar suas redes sociais e sua marca de maneira simples e prática, mesmo que não tenha nenhuma experiência com design. Não perca essa oportunidade e venha se atualizar com a gente. Faça logo sua inscrição. Bairro, né, cara? Mas será que o jovem ele acaba lidando com isso de uma forma mais Bom, vamos lá. O jovem é foda. Porque, bom, falar da minha experiência. Quando eu era moleque, quando eu tinha 13, 14 anos, talvez um pouco menos, 12, tinha o lance de... A internet, ela tava se tornando algo no Brasil. Não era exatamente também difundida e tal. Mas tinha um momento que eu morava numa vila, daí eu descia, ficava lá embaixo com os moleques, não sei o quê, ficava trocando ideia, aí tinha, sei lá, uma porrada de gente trocando ideia. Aí dava meia-noite, todo mundo entrava pra continuar conversando, só que pelo MSN, tá ligado? Porque meia-noite tu podia conectar na discada ali, era um pulso só, não sei o quê. Ou seja, tinha um negocinho ali, que era o tesãozinho da tecnologia, eu acho. Hoje em dia, a molecada ela não sabe o que é o mundo sem estar conectado. Né? Perfeito. Então, porra, nesse sentido, esse lance de redes sociais que você passa parado o tempo inteiro, vai passando e ela entrega cada vez mais o que você gosta de ver, não sei o quê. Assim, cara, eu acho que assim, a gente tem que ponderar muito bem antes de falar sobre essas coisas, e é uma resposta que normalmente as pessoas não estão predispostas a ouvir, que é uma resposta dentro de uma linha não extrema. Então, tentando ser sensato, é inegável que as redes sociais, de uma maneira geral, permitiram um avanço no sentido do quão pulverizado estão as informações, e isso, cara, tem lados extremamente benéficos. Eu vou te dar um exemplo. Recentemente eu assisti um curso de um professor que trabalha com longevidade, e ele deu uma aula muito restrita dentro de uma universidade, só que gravaram e disponibilizaram no YouTube da própria universidade gringa. Eu jamais teria a possibilidade de ter contato com esse conteúdo se não fosse internet. Depois eu fui na rede social do cara, no Instagram do cara, segui ele, e ele posta com certa frequência resumos de estudos clínicos que fazem ou acompanhamento longitudinal ou uma análise de dados retrospectivos da vida de pessoas, olhando banco de dados e tal, e fazendo análises estatísticas, tentando achar algumas variáveis que possam contribuir com o aumento ou diminuição da mortalidade dentro de um desfecho específico. Eu jamais teria acesso a esse tipo de coisa se eu não conseguisse seguir ele por rede social. Eu teria que ir numa palestra dele, presencial e tal. Minha opinião é que, se você souber usar de uma forma inteligente, as redes sociais provavelmente vão te ajudar pra caramba. Qual que é a forma burra de usar? Agora, qual que é o problema? Também é inegável, ao mesmo tempo, que a estrutura de uma rede social ela esteja cada vez mais se refinando para fazer com que você fique mais tempo ali. É verdade. Né? Mais tempo ali dentro. Tanto é que você percebe que quando você entra, por exemplo, num Reels do Instagram ou no TikTok, já nem tem mais bordas nas laterais, é um conteúdo mais imersivo. Quando ele termina, a tela não fica preta, ou ele volta no início e você nem percebe que ele recomeçou, ou embaixo já tem mais um. Então ele obviamente ele vai te entregando mais do que você já ficou vendo, para fazer com que ele aprende o que você gosta, e consequentemente isso aumenta a chance de você permanecer ali dentro. Um outro aspecto bastante importante no sentido de, digamos, entre muitas aspas, adicção em rede social, é o fato da novidade, cara. O nosso cérebro ama novidade. A gente chama isso de efeito novidade. A gente adora. Se amanhã colocarem uma estátua enorme aqui, tu vai ver que vai ter um monte de gente lá perto vendo o que é, o que diz na placa. A gente gosta de novidade, fofoca, fica escutando o que será que aconteceu. O cérebro gosta de novidade, algumas pessoas mais, outras menos. O problema, cara, é que a rede social... Problema não, de novo. Eu compartilho da ideia do Fábio que eu não gosto de ser categórico. A questão é que o Instagram, o Reels e tal, ele te entrega um volume muito grande num curto espaço de tempo de muita coisa nova.
Então você tá ali no Reels, cara, você vê uma música legal de um cara pulando numa montanha de neve, caindo, aí você bota pra baixo, tem uma mina dançando, aí você bota pro outro lado, tem um cara num carrão dirigindo, aí você bota pro outro, tem uma pegadinha de não sei o quê. E você fica, cara, se você não tomar cuidado, você fica aquilo ali querendo aquela novidade tempo. Ó, eu já tive relato de pessoas que ficam 12 horas olhando Reels por dia. Já me mandaram na DM. Cara, eu fico 12 horas nesse inferno aqui, não consigo sair, desinstalo o aplicativo, volto. E, consequentemente, isto pode começar a prejudicar o seu trabalho, a sua saúde, a sua família, a sua, não sei, aspecto monetário. Mas aí também o amigo foi para um extremo, né? Não, esse é o extremo, mas é uma gradação, né, cara? Tem gente que vai lidar muito bem e tem pessoas que vão eventualmente começar a ter um prejuízo. Então, pô, eu tinha que entregar o relatório, eu tinha que terminar esse trabalho da faculdade, e eu não fui porque eu fiquei procrastinando e vendo Reels. Quando começa a furar uma fronteira que gera prejuízo na sua vida, é o que normalmente na psiquiatria e na saúde mental em geral, por exemplo, porque na saúde mental a gente não tem como fazer, tipo, o seu cardiologista, o seu endocrinologista fez um exame de sangue e ver se tem diabetes ou não. Na saúde mental a gente tem que ir por relato clínico. A partir do momento que o paciente começa a relatar e fica claro que olhar a rede social tá atrapalhando a vida, cara, ele começou a performar menos no trabalho, a esposa tá começando a ficar irritada, ou o marido já não aguenta mais, os filhos ele não dá mais atenção. Aí a gente pode dizer que sim, naquele contexto a rede social está atrapalhando. Mas, de novo, depende do sujeito. O problema, cara, agora é a minha opinião, tá? O problema é que, como todo mundo, ou quase todo mundo tem acesso, inevitavelmente vai alcançar aquelas pessoas que estão predispostas a ter problema. Tem que ter mais vulnerabilidade. Até porque o troço deve ter uns neurocientistas lá por trás desenhando, cara, aquela porra pra ela te pegar, velho. Né? Deixa eu falar um negócio. Os algoritmos, eles são muito relacionados com o teu comportamento. Eles levam em conta um negócio que a gente chama de análise experimental do comportamento. Então, você tá lá, você parou em cima do negócio, ele já registra o tempo que você ficou ali. E aí ele já diz, opa, ele tem interesse nisso daqui. E aí os próximos conteúdos que vão vir vão estar relacionados com aquilo. Então, o que acontece é isso que o Wesley estava falando. O telefone, ele rasteia o teu comportamento e te oferece aquilo que, de certa forma, você está buscando. Né? Então, a possibilidade de você ficar ali é muito grande. Certo? Então, de uma certa forma, as redes sociais, para muitas pessoas, elas podem ser um problema muito sério. Né, a ponto de, com certeza, criar um comprometimento na vida deles por adesão a isso. Né? Tem outras coisas, eu ia dizer periféricas, mas não sei se periféricas é o melhor termo, que acontece também. Né? A rede social, ela acaba trazendo uma série de conteúdos que refletem uma dimensão da vida que as pessoas querem mostrar. Certo? Então, e para muitas pessoas, essa dimensão é alguma coisa... É um símbolo de sucesso. Sucesso, é a coisa que os outros estão vivendo e você não é. Isso pode fazer com que essas pessoas, de certa forma, analisem, avaliem a sua vida a partir de um critério que não é totalmente real. E a partir dali tentem ou busquem alcançar coisas que não são fáceis. E aí elas vão se frustrar. E olha só que interessante isso. Porque isso tem a ver com a nossa amiga dopamina. Né? Porque o Cariani falou da dopamina que dá prazer. Essa é uma dopamina específica, de uma via específica, a gente chama de via prosencefálica basal ou medial, vai depender do autor. Tu acabou de inventar isso aí, né? Olha que nome bonito para botar num cachorro. Via mesencefálica basal. Essa via ela liga o estriado ventral, o núcleo de accumbens, né? Que é uma região que toda vez que você emite um comportamento e o resultado desse comportamento é favorável, você se livrou de alguma coisa ruim ou você conseguiu alguma coisa que você desejava, queria ou que era importante de alguma forma, ela vai se ativar em algum grau. E ela é muito importante para que a gente, de certa forma, comece a adquirir alguns hábitos, certo? Essa via, ela não é a via que está ligada à motivação. A motivação vai ser a dopamina numa outra região, que é a região pré-frontal, aquela que o pessoal da Insider falou. Tá. Certo? Lá na região pré-frontal... Que é a parte que nos ajuda a tomar decisões. Isso. Lá na região
Digamos que é a parte mais racional.